Você também sente que às vezes o tempo passa de um jeito diferente de como ele deveria ter passado? Ou como pelo menos você acha que ele deveria ter passado? Eu não sei você, mas eu tenho essa sensação. E eu queria conversar um pouco com você sobre isso. Eu sou o Rubens Godoy e vamos lá. Nós, seres humanos, sentimos o tempo de uma maneira relativa, mas não só o tempo, tudo ao nosso redor. Nossos sentidos funcionam de jeito subjetivo. Eu não sinto as coisas como você sente, assim como você não sente as coisas como seus pais, colegas, enfim, sentem, correto? Pois é, por mais que em teoria nós tenhamos os mesmos órgãos do sentido, ou seja, nariz, boca, ouvido, pele, que é anexa ao tato, as coisas não funcionam de forma idêntica. Nós não sentimos as coisas de forma idêntica. Por isso eu queria explicar que essa sensação não é uma realidade física, mas sim uma sensação psicológica. Por exemplo, eu sei que você lembra de que quando você era criança, acordava naqueles sábados maravilhosos de manhã, doido para ver televisão, ou jogar futebol com os amigos na rua, ou jogar no computador, ou brincar com as amigas, enfim. Não sei a sua idade, mas eu sei que você tem essa lembrança. A questão é, eu também sei que quando a sua mãe falava mais 1 hora, então mais meia hora, aquela meia hora, aquela 1 hora, passavam rápido, mas eram muito bem aproveitadas. Você sentia que aquele tempo não passou tão rápido assim. E hoje em dia, essa 1 hora, essa meia hora tem ficado cada vez mais curta, ao ponto que hoje em dia você olha para o seu relógio e fala, putz, só tenho mais 1 hora, não dá tempo de fazer nada. Percebe como tudo depende do contexto? Esse é o ponto. O que você fazia quando era criança? Estudava, sei lá, talvez ajudava sua mãe no trabalho, ou brincava? Beleza. Você lembra desse tempo de criança? Comenta aqui embaixo o que você lembra que você fazia nos seus sábados de manhãs, nessa época tão alegre da sua vida. Comenta aqui embaixo, aproveita e já deixa o like também. O que você faz hoje em dia? Trabalha, se preocupa com as contas, com o relacionamento, com tudo que vem na sua cabeça. Eu tenho certeza que se você tem mais de 18 anos, ou minimamente 20 anos, não são poucas coisas. E quanto mais o tempo vai passando, mais coisas ficam na sua cabeça. E esse é o ponto. Essas responsabilidades geram um tempo mais escasso na sua vida. Isso acontece desde muitos tempos atrás, não é de hoje, mas principalmente hoje em dia, porque a gente está inserido cada vez mais em uma sociedade utilitarista. Eu estou utilizando esses termos, mas é basicamente para falar que a gente vive em uma sociedade que busca cada vez mais eficiência, e eficiência você não pode perder tempo. Um grande exemplo disso, algumas pessoas devem ter até estudado esse tema na escola, é a grande evolução do sistema de montagem de carro. Enzo Ferrari will go down in history as the greatest car manufacturer of all time. Toyotismo, Fordismo, Volvismo, lembra disso? Bom, pra quem não sabe, não vou explicar em detalhes porque eu não sou especialista nesse tema, mas basicamente esses são sistemas de montagem de carros, em que antigamente as empresas inventavam para conseguir ter maior lucro. Eu não tô aqui para falar mal dessa busca pela eficiência, tanto que se você parar para pensar, nos últimos anos a gente teve um avanço inimaginável na ciência, na área da medicina, por exemplo, na área da tecnologia, cara, olha para as inteligências artificiais. Acontece que essa busca pela eficiência, assim como tudo que existe, tem um lado positivo e um lado negativo. O lado positivo é esse maior avanço, mas porém o lado negativo é essa sensação de que o tempo passa cada vez mais rápido. E eu sinceramente acho que a gente não tá preparado para lidar com isso. Tanto que a tal da globalização vem desse conceito, né? Um encurtamento de tempo e espaço entre as coisas sem necessariamente tiver um encurtamento de espaço geográfico ou tempo. Tudo isso é relativo. Antigamente você demorava 3 meses, às vezes até mais, anos, para chegar em outro continente, enquanto hoje em dia, em algumas horas de voo, você chega no outro lado do mundo. Mas não tem muita coisa que você possa fazer sobre isso, nem eu. A gente não consegue nadar contra a corrente da humanidade. Nossa corrente de pensamento global tem sempre um foco. O máximo que você pode fazer é aproveitar cada momento. Até porque, bom, eu sou um estudante de medicina e eu já vi alguns casos bem tristes, para falar a verdade. No fim da vida as pessoas sofrem muito. Às vezes esse fim é repentino. Você não espera por isso. Ele só vem. A questão é, o fim chega para todos. A idade chega para todos e você não pode fugir disso. Você pode amenizar o jeito que ela vai chegar para você, mas não pode fugir disso. Até porque a gente não é imortal. Mas não é por isso que você tem que falar, não, tudo bem agora, então dane-se, eu vou viver o mundo como se cada dia fosse o último. Cara, não é assim. Vejo muita gente falando que você deve viver cada dia como se fosse o último, mas não. Até porque você tem responsabilidades, você não deve largar elas de lado porque você acha que talvez não consiga curtir o suficiente. Não, as coisas exigem equilíbrio e é isso que falta no mundo hoje em dia. Até porque o ser humano é intrínseco às suas responsabilidades. E o que eu quero dizer com isso? Desde os tempos das cavernas, os seres humanos se subdividiam nos grupos pequenos para que cada um ficasse responsável pela coleta, pela caça, pela vigília e assim vai. Entendem? Ou seja, cada um tinha uma responsabilidade.
desde os princípios da humanidade. Por isso que nós não fomos feitos nem psicologicamente, nem fisiologicamente e nem espiritualmente, na minha opinião, para conseguir viver em busca dos nossos prazeres, dos nossos desejos. A gente tem que arcar com as responsabilidades, ao mesmo tempo que criamos uma ponte, um equilíbrio com os prazeres e desejos. Nós temos que equilibrar isso tudo. E, de novo, é isso que falta. E é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui embaixo para ver mais como esse, ou dá um like para incentivar a fazer mais. E comenta o que você achou. Busque seu equilíbrio. Falou!